Olá, sejam muito bem-vindos. Voltando para o nosso FETalks, nosso podcast que fala sobre uma vida consciente e real. Agora, iniciando a segunda temporada. Estamos muito felizes no estúdio novo da Destravo Produções. E a gente está fazendo agora um novo formato, que a gente vai ter podcasts semanais. Isso é um desafio para mim, né, em relação à minha agenda e tudo, mas eu me coloquei esse desafio para trazer mais conteúdo para você aqui, e sempre no YouTube e no Spotify, que você pode acessar nas duas plataformas da melhor maneira que você quiser e puder. Tá lá fazendo sua academia, ouvindo podcast, lavando louça, que é o jeito que eu faço. Eu utilizo essas atividades para ouvir assuntos interessantes, aprender, enfim, ter cada vez mais conhecimento, mas não só conhecimento teórico, mas o conhecimento prático para a nossa vida. Hoje, a minha convidada é uma amiga de longa data, que eu não sei nem de quantos anos. Melhor nem contar mais. Cidade. Melhor nem contar mais. Acho que algumas dezenas já. Desde 12 anos de idade, faço suas contas. 25 anos, 26 anos. 26. Que é uma pessoa que eu admiro muito. É uma profissional que aqui, né, estamos gravando em Maceió. Ela é super conhecida, renomada em Maceió e em outros lugares também, com trabalho voltado, principalmente hoje em dia, para... Eu ia falar parentes, pensando em inglês. Parents. Parentalidade. Parentalidade. Para papais e mamães, que é um assunto que eu venho também, a gente estava conversando em off aqui, eu tenho pensado bastante, pois estou gestante, né? E já penso na educação do meu filho, futuramente, e converso muito com meu esposo. E o FETalks é isso, são assuntos que eu vejo que, tanto que estão em alta, claro, mas que eu estou vivendo, estou estudando, enfim, e acho que agrega para a nossa vida. Cacá, posso chamar de Cacá? Claro. Antes de você se apresentar, falar um pouquinho de você, no FETalks é um pouquinho diferente. A gente começa com uma respiração consciente. Ai, delícia. A gente vai fechar os olhos. Vou tocar o boa aqui. E é um minutinho de respiração consciente para a gente entrar na mesma frequência. Inspirando e expirando, naturalmente. Sentindo o seu corpo com presença. Sentindo a energia no seu corpo. Convidando a sua mente e o seu corpo para estarem conectados. E para que essa conversa de uma vida consciente e real venha do nosso coração, que agregue tanto para mim quanto para você, para nós e para todo mundo que está assistindo. Essa é a nossa intenção. Elevar a consciência, compartilhar conhecimento, compartilhar energia, positividade, assuntos que às vezes não são tão positivos, mas que a gente precisa olhar também. Sombra, luz, tudo integrado. Mas que sempre é para o bem maior. Trazemos as palmas das mãos em frente ao coração, unidas. Que assim seja. Inspira e solta. Muito bem. Estamos preparadas. E agora estreando com Et Brasil, Velas Aromáticas, aqui apoiadora, parceira do FETalks Podcast, além da Califit, né, que está sempre presente da minha família. E depois, no final, eu vou falar mais um pouquinho sobre a Et Brasil. Mas hoje eles mandaram para a gente uma vela de capim-limão, que é para energizar. E tá bem gostoso o aroma aqui. Além de ser um símbolo, né? A vela é um símbolo de conexão espiritual. Então, estamos todas integradas. Corpo, mente e espírito. Cacá, então, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho quem é você para as pessoas que acho que, né,
Não tem muita gente que não conheça, mas esse podcast vai para o mundo inteiro, entendeu? Se apresenta um pouquinho. Então, primeiro agradecer. Estou muito feliz. Compartilhar aqui um pouquinho da minha história, do meu propósito, das nossas afinidades também, que é muito bom estar aqui com você, Fê. E enquanto eu estava iniciando com a prática, o Mindfulness é uma prática que eu utilizo em consultório. Eu sou psicóloga clínica, formada pela UFAL, já tem quase 15 anos. E ver uma prática dessa no início de um podcast, que particularmente, assim, eu adoro fazer, eu adoro me comunicar, eu gosto muito, eu me sinto bem à vontade. Eu sempre falo, tem entrevista, pode me chamar, tem palestra, eu vou feliz da vida. Eu gosto muito de compartilhar, de construir, principalmente de aprender, porque eu sempre saio com alguma coisa a mais, mas eu acho que ver essa tua prática, além de ser mais um reforço do teu trabalho, do que tu acredita, me conectou com algo que eu sempre digo que eu sou ativista, que é o respeito. Porque é muito difícil para muita gente estar aqui. Se pensa na exposição, aí tem o medo da vergonha, do erro, como se fosse uma coisa muito distante, como se ninguém errasse. E, na verdade, quando a gente vai para essa essência, todo mundo tem um pouquinho medo de se expor, de errar, de fazer. Só que faz a diferença você chegar num ambiente que você seja validado, que te conecte e diga, poxa, tá me ajudando a estar ali. Porque não é fácil. Você vai falar do seu trabalho e aí você pode falar uma bobagem que você acha que pode te prejudicar. E aí, assim, tem uma paciente minha que ela fala bem assim, é muito engraçado. Isso a partir de uma construção de algum tempo. Ela fala, Carlene, é tão interessante quando a gente aprende que as pessoas nem ligam tanto pra gente, né? Porque é verdade. Porque o que acontece, eu tenho refletido muito sobre a comunicação, né? E me policiado. Porque que eu vejo muito acontecer com as pessoas. Quando você está conversando com uma pessoa, você já está pensando no que você vai falar para ela. A pessoa está falando e você está pensando na sua resposta. Então, assim, tá tão acelerado que a gente está assim, entende? Então, cadê a escuta? Quando a escuta não é ativa, Exatamente. Você já vai estar... E muitas vezes até se defendendo. Sim. Mas, enfim, contar um pouquinho da minha história. Eu sou Carlene Farias, eu sou psicóloga, como eu falei agora há pouco. Eu tenho algumas formações, enfim, a minha base... A minha abordagem é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, que faz uma associação do reflexo do que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente se comporta, como o nosso corpo reage. O que mais? Eu tenho uma história aí bem longa. Hoje, um dos meus principais objetos de estudos, além da TCC, é a disciplina positiva, que é por isso que eu falo que eu sou ativista do respeito, é esse caminho do meio, é uma busca por uma comunicação mais assertiva, desde com os nossos filhos, porque muita gente acha que a disciplina positiva é voltada só para a educação dos filhos, não é. Tem resposta colaborativa entre o relacionamento, enfim, é universal. Atualmente, eu estou atendendo somente mães, gestantes, tentantes, toda essa demanda de universo materno, porque eu atendi criança e adolescente por boa parte da minha vida, só que eu percebia que quem ia no consultório era só a mãe. E aí eu falei, preciso cuidar dessa turma, desse nicho. E o pai também entra aí? Não. É mais mãe. Por quê? No meu trabalho, entra sim, porque existe o trabalho de orientação parental. Uhum. Então, além da psicoterapia voltada para mães, gestantes e tentantes, eu também faço orientação parental. Existe essa abertura, existe esse espaço para o pai ser recebido. Por favor, venham, pais. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma quebrazinha. Uma cultura. Tem um muro, tem uma cultura para a gente ressignificar. Muita coisa já mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar aqui no Nordeste, então isso aqui é muito mais forte. Uhum. E a gente falava agora há pouco, antes de iniciar, né, que com mais experiências a gente vai tendo lá fora e ver que é a possibilidade de ter... É até meio que desrespeitoso chamar paternidade ativa, porque paternidade é paternidade, deveria ser ativa. Exato, porque eu fico assim pensando... Tem um ícone até no Brasil, que é o Rodrigo Hilbert. Marido da Fernanda Lima. Como se fosse uma coisa distante. Rodrigo Hilbert é o cara, né? Porque faz tudo e participa, não sei o quê. Gente, pra mim... Desculpa, mas pra mim, deveria ser todos assim. Claro, não precisa cozinhar maravilhosamente bem, ser, né, top model.
Mas é uma parceria. O casamento é uma parceria. E a paternidade e a maternidade, quando você decide... Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu e meu marido, a gente decidiu conscientemente gerar uma vida. Uhum. Que não é o caso de muitas pessoas, ok. Mas vendo assim, quais são os nossos valores, sabe? Estamos preparados. Nunca ninguém está super preparado, óbvio, a gente vai se preparando. Então, isso é que eu vejo muito assim, a mulher tem um sonho de ser mãe e tal, o pai quer ser pai, mas assim, é por uma coisa, eu quero ser pai, quero ter filhos, quero reproduzir, quero o nome da minha família, enfim, perpetuar. Só que assim, pararam para pensar realmente o que é ser um pai. Não é só você trabalhar e pagar as contas da casa. Esse é um assunto bem Profundo. amplo e eu tenho algumas teorias sobre. Eu Sim. vou me aprofundar com você. Deixa eu só concluir um pouquinho Sim. como se dá um pouquinho dessa minha história aí. Sim, E aí o que é que por acontece? favor. Parei de atender as crianças, entraram as mães, gestantes, tentantes. Tentantes também é um trabalho bem desafiador de quem está ali na luta. Existem muitas culpas, existem muitos questionamentos. Sim. Um processo de fertilização costuma ser bem doloroso e, assim, eu resolvi acolher todas essas demandas que envolvem o maternar e até o desejo de maternar. E essa parte da orientação parental, que é essa vertente de trazer mais repertório, de abrir mais orientação, mais psicoeducação sobre essas demandas do desenvolvimento. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, mas, peraí, tinha uma expertise aí com as crianças e com os adolescentes. E aí eu montei, hoje eu tenho uma clínica que chama Mamãe Resiliente Clínica. Eu sou idealizadora do portal Mamãe Resiliente e hoje tem a Mamãe Resiliente Clínica, que hoje a gente tem psicoterapia em todas as faixas etárias, tanto presencial quanto online. Psiquiatria, temos o Thales, nosso querido psiquiatra. Temos avaliação neuropsicológica. Então, assim, eu consegui juntar enfim, esse nome que eu graças a Deus fui construindo com essa equipe. A que está mais antiga comigo é a Gil, que tem crianças e adolescentes, ela está comigo já tem 4 anos, mas a equipe já vem caminhando. Esse ano que eu consegui consolidar a estrutura realmente da clínica. E assim, eu estou muito feliz porque uma coisa que eu prego muito é o DNA. Então, assim, essa coisa do respeito, do convite. Eu sou suspeita para falar, mas é um ambiente tão divertido lá. E aí eu convido vocês a conhecer também o trabalho lá da Mamãe Resiliente Clínica, porque temos profissionais incríveis. E aí a gente está nessa luta, porque quando a gente fecha o nicho, apesar de todas essas nuances, então, tem terapia para casal, tem para adulto, tem para idoso, tem para criança, tem para adolescente, mas quando a gente se alinha no bem-estar familiar. E aí é isso que muitas vezes, Fê, vai ficando as lacunas. Porque aí a gente estava até na discussão, né? Tipo, vai falar de saúde mental materna, vai. Só que a saúde mental materna é algo tão amplo. Porque a gente vai ter essas questões culturais. A gente vai ter as expectativas, que muitas vezes não são claras, não são reais, sobre o que é ter um filho. Não existe essa comunicação, exceto para quem já está num processo de autoconhecimento mais antigo, de terapia, enfim. Isso faz total diferença. Tem a história da pessoa, dela, de criança, de como foi a criação dela, traumas, crenças, e aí vai, né? Aí é um mundo... Sim. Que você vai mergulha naquele oceano, né? Que vai até as profundezas. Eu sempre falo, Fê, que cada um vem com uma mochila. Sim. A gente vem com uma, o nosso parceiro vem com uma. Quando a gente começa a se relacionar, algumas coisas entram na mochila, saem da mochila, a gente bota coisa na mochila do outro, a gente recebe. E quando chega a criança? Fica uma salada. É uma nova mochila. Tem as coisas que eles vão aprender com o mundo, com as experiências, com a modelação dos amiguinhos, e tem as coisas que a gente vai colocar. E quando a gente tem uma parentalidade consciente, com intenção, faz toda a diferença, porque a gente não está criando batata. Porque até a batata precisa de cuidado, né? Não é? Mas a gente precisa entender que, por exemplo, a gente não precisa e não deve fazer o que todo mundo faz. Talvez o maior exemplo seja das telas. Era um assunto que eu queria falar. Não dá para educar sem tela. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Porque eu falo com mães e fica... uma prima minha estava aqui para o casamento da minha irmã, a Marie. Marie, beijo. Sei que você vai assistir esse podcast. O filho dela foi diagnosticado com uma síndrome bem rara,
que tem vários aspectos do autismo, e que tem várias, né? A gente nem sabe, fala tudo assim, autismo hoje em dia, mas tem milhares de... Porque é um espectro, né? Ele pode se manifestar de várias possibilidades. Enfim, é o Davi, lindo, amo. 4 anos ele tem. E ela entrou num mundo novo, né? Ela e o marido dela, o Andrei. E, assim, ela é muito dedicada, estuda e tal. E eu falando das telas com ela, conversando. Porque ele veio aqui o ano passado, eles vieram de férias no ano passado, e o Davi só conseguia ficar parado quando dava o iPad para ele. Então, ele tinha 3, agora tem 4. E agora, dessa vez, ele não pegou no iPad uma vez, em uma semana que eles ficaram em Maceió. E eu fiz, nossa, mãe, o que você fez? Que avanço, que coisa linda. Ela fez, eu não julgo as mães que fazem isso, porque assim, por exemplo, o Davi, ele só comia se eu colocasse o iPad. Aí, entre o meu filho comer e não comer, naquele momento, ele conseguia ficar parado com o iPad, com um desenho X. Só que agora tem outra coisinha. É uma batatinha frita. Não é o iPad, mas é uma outra coisa. Porque é um caso específico dele de uma foco. redução de danos. É. Muito melhor dar uma batatinha do que um iPad, na minha visão. Então, assim, eu não julgo, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste quando eu vejo, sabe? No restaurante, a família inteira almoçando e as crianças assim, ó, hipnotizadas. Ô, Fê, tem uma pergunta que eu sempre faço. Fala, a criança só come na frente do iPad. Quem deu o iPad? De onde saiu o iPad? Exato. Naquele momento? Quando começou? Então, sei lá, meu filho só come isso. Claro que existem casos de seletividade alimentar que são... De restrição mesmo, biológica. De dificuldade de deglutição, demandas sensoriais, existem, não é sobre esses casos. Muitos casos de seletividade alimentar também são déficits de exposição ou restrição de. E aí, o que acontece? Só come todinho isso. Mas quem compra o todinho? Onde ele conseguiu? Às vezes até brinco, sabe? Quem é atendido comigo sabe, meu Deus, ele já tá indo no supermercado sozinho. E assim, é uma forma, brincadeira, até uma forma de conectar. Mas eu acho ótimo. Mas o processo é justamente esse. Então, num processo de parentalidade consciente, a gente vai trazer muito mais à tona o que depende da gente? Porque eu lembro que às vezes eu escutava assim, Carline, você tem uma criança, sei lá, de 1 ano, 1 ano e meio. Carline, se eu não levar a babá pra festinha de aniversário, eu não converso. Aí eu, gente, mas essa fase a gente não conversa muito, não. A gente cuida do filho. Então, existem fases. Eu lembro que quando os meninos, gente, como é que eu não falei a melhor parte do meu currículo? Mamãe. Eu sou mãe do Sami. Aí eu vou deixar beijo pra eles, filhos, amo vocês. Eles são meu laboratório de amor. O Sami, que tem 8 anos, o Martim, tem 5, e meu esposo Alisson, eu digo que é onde eu testo todas as minhas hipóteses, tudo que eu acredito. É meu projeto mais maravilhoso, mas também mais desafiador, porque eu coloco muita intenção naquele. E eles, assim, eu e meu marido, eu falo que o Alisson é meu parceirão, porque a gente tá sempre se construindo, se modelando, tipo, quando não faz sentido para ele, a gente tá tentando alguma forma de acessar e a gente construir junto. Diferente do que muita gente pensa. Eu lembro que já perguntaram pra ela, mas ela fica dizendo o que você tem que fazer. Eu falo, Deus me livre, que peso eu ia ter de toda hora tá dizendo. Ele vai construindo as teorias dele, a gente vai se alinhando no meio do caminho, enfim. Sim. O que importa é essa demanda do processo. Então, uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção, quando a gente começou, a gente sai com os meninos, assim, desde muito cedo. Você tinha babá? Demorei muito. Demorou muito? O Sami tinha 5 anos, o Martim tinha 1 ano e meio, quando a gente colocou a primeira. Caraca. Foi, a gente... eu reduzi trabalho... Bem no comecinho? Também não. Eu já tô aqui. Uma coisa legal, gente, é muito novo, dá muito trabalho, esse iniciozinho. Mas uma coisa que eu acho fantástica de você não ter suporte, inclusive até de familiar, é que quando fica só os 3, se consegue criar uma identidade muito forte do que é os 3. Então, assim, não vou julgar quem coloca de forma alguma. Acho que cada um tem que trabalhar com os recursos que tem. Mas é muito rico quando você consegue, quando você se permite, quando você tem condições emocionais, estruturais de fomentar aquilo ali, porque faz muita diferença. Porque não é alguém dizendo, dá o banho desse jeito, ou
segura desse jeito, ou só dá o banho essa hora. Tipo, vocês vão construir o que vai fazendo sentido para vocês. Isso é muito gostoso. Sim. E aí eu lembro que quando a gente começou a ir para as festinhas, Sim. e eles começaram, tipo, a gente ficava sentado na mesa, e eles começaram tipo, brincava, voltava para pedir alguma coisa, eu virei pro meu marido e falei, meu Deus, essa fase existe, essa fase chegou. Porque, consegui tipo, ter 5 minutos. Novo. Pois é, porque é uma coisa construída. E eu acredito que quando a gente tem esse nível de consciência de que isso é a intenção. Carlene, tem problema levar a babá para festinha? Não, gente, de forma alguma. Mas é muito importante que você tenha o nível de consciência, de percepção, o que é que você está construindo naquilo ali. É um apoio, não é? Sim. A babá ficar 90% do tempo e, na minha concepção, também... não julgo, mas eu não é o que eu quero para mim. É necessário. Determinados tipos de trabalho não tem como. Tem gente que dá plantão. Tem gente que volta a trabalhar com 1 mês, 2 meses, gente. Não é sobre... Felizmente, eu tive o privilégio, não tem como não enfatizar isso. Como eu, que sempre fiz os meus horários, eu trabalhava muito pouco, consegui amamentar exclusivo. Então, assim... mas não é sobre a minha história, é sobre abrir o repertório de que tem que ter... e acho que a gente não está aqui para falar do tem que. Eu digo que uma das maiores armadilhas de desenvolvimento é quando você está se percebendo numa coisa e você fala que tem que ir. Não, gente. Quando você pensar tem que ir, dá a volta. Ai, mas a Carlene, psicóloga, ela falou que a gente tem que... Não falei que não tem babá, não. Eu falei que na minha estrutura fez total sentido e me ajudou muito não ter babá. Mas também quando eu tive a primeira... Meu Deus do céu, eu falei, eu não sabia que eu estava tão cansada. No primeiro mês, eu produzi 4 livros. Eu produzia, era como se tivesse uma carga, assim, guardada. No primeiro mês, eu com babá. Então, assim, existia demandas que talvez eu não estivesse enxergando, porque eu gostava tanto também de fazer, de estar ali com eles. Então, existem especificidades que não tem nem como a gente expor aqui tudo, mas quando a gente se perceber no tem que, eu digo que é uma das maiores armadilhas, Fê. Você falou num ponto aí que eu queria, que foi um dos tópicos que eu anotei para a gente falar, sobre burnout materno. Hoje em dia, a gente fala muito do burnout geral, né, no mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, já comprovado em estudos, né? Sim. E, se não me engano, o terceiro com mais depressão. O maior índice de depressão, principalmente depois da pandemia, foi assim. Mas, sinceramente, quando eu falo da pandemia, eu gosto de sempre reforçar que eu acredito que não foi a pandemia que causou. Já existia uma crise na saúde mental, que já está sendo falada há muitos anos pela ONU, inclusive, desde 2012, que eles estão dizendo vai ter, no futuro aí, próximo, uma epidemia de saúde mental. E acelerou. Com a pandemia, isso se acelerou. O que estava desalinhado colocou uma lupa, assim, entendeu? E na maternidade, né, a gente fala de burnout no trabalho, enfim... Mas na maternidade existe uma desigualdade muito grande. Na parentalidade existe uma desigualdade muito grande que eu vejo ainda de fora, né? Mas agora pensando, sendo mãe, que você até mencionou um pouquinho antes, de tudo ser a mãe. Tem um probleminha... Uma aluna minha, por exemplo, eu vou fazer um evento agora, na semana que vem, um workshop, e ela super empolgada. Ela chegou ontem na aula toda triste. Aí eu, Lúcia, o que foi? Ela... Não vou poder vir pro workshop. Menina, mas por quê? Não sei o quê. Porque vai ter um negócio na escola do meu filho, uma reunião, eu tenho que ir. Eu converso com o seu marido para ele ir só nesse dia. Tipo, ela não vai estar mais aqui. É uma professora que vai vir de São Paulo, entendeu? Aí ela, eu vou ver, mas você sabe, sempre a gente, negócio de escola, não sei o quê. Entende? Entendo. Entendo. É o que eu vejo. É o que você vê todos os dias. A gente tem... O que aconteceu? O homem, existia um ciclo. O marido, ele respondia ao chefe. A mulher respondia ao marido. E os filhos respondiam à mulher, mas também ao pai. A mãe, mas também ao pai. Mais o pai. E o que acontece? Hoje os pais, eles não respondem mais ao chefe. Chefe não é mais chefe. Chefe é líder. A mulher saiu daquele posicionamento. Algumas, né, gente? E o mais fantástico é a gente reforçar isso, que hoje nós temos o poder de escolher. Sim. Se a gente quer trabalhar ou se a gente quer...
É até desrespeitoso falar o poder de escolher, porque, infelizmente, para algumas famílias não há essa possibilidade. E a mulher, ela tem que trabalhar. Mas que existe tem que trabalhar e cuidar da casa e do filho e estar plena, maravilhosa para o marido. É nesse ponto que a gente ia entrar agora. É justamente isso. Começou a ser só acrescentado. A mulher entrou no mercado de trabalho. Muitas mulheres acabam ganhando até mais do que os parceiros. E a carga, ela continua ali. Então, desde muito pequenos, eu até falei no podcast anterior sobre isso. Tipo, é inadmissível um homem não dar banho, não trocar fralda, não... Gente, por quê? Tirando gestar, parir e amamentar. Tem que ser a mulher mesmo, né? E aí é que tá. Mas você sabia que até nesses... Eles cooperam muito. Por exemplo, quando o bebê amamenta, ele pode botar pra rotar. Ele Sim. pode estar ali do lado, porque o sono de madrugada o bicho pega. Eu tenho um sono super pesado. Felizmente, eu sou abençoada que quando os meninos eram bebês, acho que, enfim, ocitocina, tem uma demanda aí hormonal significativa, meu sono fica mais leve, mas meu sono é muito pesado. E eu tinha muito sono enquanto amamentava de madrugada. Se ele não tivesse ali do lado, eu lembro de uma vez... que para me manter acordada, meu esposo estava do lado, acordado também, mas eu ainda estava com o celular tentando, e o celular caiu em cima dele, porque eu cochilei. Foi. Nossa. É muito perigoso, perigoso mesmo. Então, quanto mais sozinha você estiver, mais perigoso aquilo se torna. E olha que ele estava ali, ele que viu. Ele fez, mor. E você? Quando viu, foi na cadeira da amamentação. Então, amamentar pode estar do lado. Já está, um pré-natal se torna muito mais fantástico, muito mais acolhedor, se ele estiver junto. Pré-natal em todos os aspectos, tá? Já a gente fala de pré-natal psicológico, que é super importante. Sim. E parir, gente. Parir sozinho é muito ruim. Então, dá pra... Até esses 3, que teoricamente seriam os que o parceiro não faria, dá pra fazer. E aí, o que acontece? Isso só vai sendo somado. Aí tem pai que não dá banho, tem pai que não troca a fralda, tem pai que não... olha as tarefas da escola, tem pai que não faz o pagamentozinho da taxa de não sei o quê. Tem pai que não tem um aplicativo. Na nossa época era agenda na escola, hoje quase não tem mais, é um aplicativozinho. Tem pai que não tem um aplicativo no celular, poxa. Só quem vê é a mãe. E aí, o que acontece com essa carga? A mãe passa por chata, por estressada, porque a qualidade doida, lá pra baixo. Pois é. E qual seria a solução, ou algumas dicas de solução para isso? Quando a gente fala quem de tá aí e fala, desenvolvimento. tipo, sou eu sou Me eu. ajuda, Carlene! Gente, eu falo, sempre que a gente fala em desenvolvimento, em relações humanas, é sempre muito complicado quando a gente fala em solução. O que eu sempre faço, tem uma estratégia na TCC que chama descoberta guiada, que é quando a gente abre o leque porque uma coisa que eu sou, assim, apaixonada na minha abordagem é que o paciente, ele é completamente protagonista, completamente ativo. Então, se eu estou identificando, estou com hipótese diagnóstica de algum transtorno, ele está participando do processo, ele só caminha com o que faz sentido para ele. Então, a gente também tem essa linha da descoberta guiada, de abrindo o leque e ele escolhendo o que é que ele quer caminhar. Eu sou apaixonada por isso. E aí, quando a gente pensa em construção... Porque, na verdade, o que a gente está fazendo, Fê, eu acho que a gente está vivendo uma ressignificação dessa cultura. Sim, totalmente. Porque quando a gente vai lá, num Dia das Mães, que, graças a Deus, já está saindo de... Family Day, né? Assim, na Maple Bear. Tem o Family Day, o Dia da Família, e aí isso está sendo muito mais construído, porque os modelos de família estão sendo modificados. São muitas mães solo. Que a gente não pode esquecer, casais homoafetivos. A carga é muito alta também. Né? É muita coisa. São muitos modelos. E aí tem aquele pai que é sozinho, que é um pai solo, porque a mãe faleceu, ou porque deixou. Então, assim, são muitas modelagens. E aí você chega lá, no que seria o Dia das Mães, tá lá o pai, nas reuniões que os pais estão participando mais, estão construindo. Você fala, Carlene, mas não deveria ser assim? Deveria. Mas, infelizmente, não é ainda o que acontece. Existe um cenário promissor, eu acredito muito, e eu digo que o meu trabalho ele até caminha para isso, mas o que, que a gente abre? Suportar essa carga tem um custo muito alto. Brigar agressivamente, lutar por isso, também tem um preço muito alto.
Porque eu sempre falo isso, que é uma coisa muito simples pra gente que trabalha, né? Porque a yoga não deixa de ser, a gente tá falando sobre isso agora. Sim. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, assim, Sim. é um complemento. As práticas de relaxamento, de mindfulness, têm uma cooperação, tem uma construção muito grande na saúde mental. A gente não tem como deixar isso de lado. Até estava construindo umas práticas ontem com uma paciente, até se falar, eu tenho uma yoga no Marco dos Corais. Ela, e aí foi que eu te pedi o orçamento. A gente não pode esquecer disso, mas além de acatar, aceitar, que é alto, ofender, gritar, que também é alto. E o que eu estava falando era que quando a gente grita, quando a gente estoura, a gente está fazendo muito mais mal pra gente. E a gente só faz isso porque a gente não tá bem. Sim. Então, a gente não pode perder essa... Pode vir, gente, a carga que for. Quanto melhor a gente tiver. Porque raiva é normal, né? Você tem uma raiva, Mas estresse. O que você faz com aquela raiva, se você vai descontar numa pessoa, se você vai bater, se você vai agredir, como você vai manifestar, é também uma forma de deteriorar e pode ser um sinal, pode ser um sintoma de que você não tá bem. Desequilíbrio emocional, né? Esses rompantes de regulação. Ai, Carlinha, eu bati no meu filho porque ele precisou. A criança tinha 3 anos de idade, não tem nem córtex pré-frontal pronto. E precisou apanhar. O que ele aprendeu? Eu falei, não vai fazer mais. Não vai, por medo, não. Porque aprender que ele não pode mexer naquilo ali, ele não aprendeu, não, sinto muito. Só para não ser Faz machucado. Exatamente, mas ele, se você bater, talvez ele tenha aprendido, sabe o que é bater de volta. Então, qual é a questão? Quando a gente consegue cuidar das nossas emoções, quando a gente consegue se regular e se colocar de forma mais assertiva, a gente convida o outro também a participar. Então, existem algumas estratégias. O ideal era que a gente não precisasse disso. Mas já que a gente tem um cenário aí que não é tão acolhedor, tão favorável, a gente convida. Convida o pai a participar. Eu lembro que quando o meu mais velho era recém-nascido, meu marido acho que passou 20 dias ainda em casa. Tirou 15 de férias e 5 da licença. E aí, quando ele chegava em casa, eu fazia 20 e poucos dias. Fazia, quem tava morrendo de saudade do papai? Eu morta de cansada lá. E aí eu, amor, ele olhou pra você. Então, era um convite a ele a integrar. Então, existem possibilidades de a gente ir trazendo esse pai para perto, porque existe uma simbiose também que a gente não pode esquecer, gerada pela gestação, pelo parir, pela amamentação. Mãe com filho. Mãe e filho. E um dado que eu adoro reforçar, infelizmente eu queria que ele não existisse, mas até a título de psicoeducar mesmo, existe um índice muito alto de separação, Fê, nos 2 primeiros anos do primeiro filho. Muito, muito, muito alto. Porque se desconecta, o casal se desconecta. É uma nova realidade. Muitas vezes existe uma expectativa irreal do que é aquilo ali. Então, as noites de sono já não são mais as mesmas. A sexualidade já não é mais a mesma. Existem muitas interrupções, existem muitos entraves, existe uma perda no controle quando o filho chega. E aí você pode convidar. Vem cá, você consegue passar esse sabãozinho? E aí vai. Então, só segura aqui para eu ir pegar o que eu esqueci lá na cozinha. É sempre incluir. Vai participando. Mas eu gosto da palavra convite, sabe por quê? Sim. Porque muitas mães, às vezes, principalmente pelo estresse, gente, não é julgando, a carga está muito alta, a privação de sono, enfim. Aí você chega, você não faz nada, faça isso. Gente, quando a gente dá uma ordem, briga, gente, o cérebro da gente luta, foge ou paralisa. Só que quando a gente faz um convite, você consegue pegar aquela roupa, você consegue trocar aqui rapidinho. Mas eu não sei não. Troca de qualquer jeito, porque muitas vezes também, infelizmente, até por falta de orientação ou de consciência, sei lá, tipo, a mãe... Eu falo sempre do pijama, porque era uma coisa que no início eu fazia, quando você critica muito o que o outro faz, né? Você tira autonomia. Não, a pessoa, então eu não vou nem fazer, porque tudo que eu faço tá errado. Tá errado. Eu vejo muito isso também. E aí, o que acontece? Eu lembro que quando meu marido ia trocar o pijama do meu mais velho, aí eu, meu Deus do céu, estão lá as 2 partes iguais. Mas eu tentava não falar, acho que eu nem lembro de ter falado, acho que eu não falava, nem se ligam. Aí ele botava assim, a peça, a parte de cima diferente. Depois eu falei, caramba, ele tá trocando o pijama. O menino só vai dormir. Não, tá bom, deixa. É um pijama, deixa. Não vai sair lá, o povo achar que você que é doido, a mãe tá doida, o menino todo... Mesmo se for. E isso que muito tem na cultura de fora, né? Que a gente estava falando sobre isso antes. Que, gente, às vezes você vê uma pessoa, até adulto, né? Tipo,
vai no mercado de pijama, coisa assim. Estados Unidos e Canadá é normal. Ninguém tá nem aí pro outro. Não tá nem aí, não tem aquele julgamento. Nossa, a pessoa tá muito desarrumada, não sei o quê. Aqui, meu Deus, a pessoa vai no mercado do lado de casa. Às vezes eu vou andando assim no Palato. No... Velho, a pessoa tem que fazer toda uma produção para ir no Palato, entendeu? Ô, Fê, tem uma cultura assim tão forte. Eu atendo muito paciente dos Estados Unidos, Europa. E o mais engraçado é que lá é tão arraigada a cultura do não se preocupar com o outro, que aí os expatriados, né, os brasileiros, foram lá e falam, Carline, sabe o que é mais assustador? Eles não só falam, não, eles nem pensam. O negócio é tão forte, assim, eles não ligam pra gente, ninguém liga pro outro. Porque, na verdade, é isso. E muitas vezes, o outro não tá ligando, não. A gente é que tá muito mais preocupado se vai ligar. Sim, que o outro vai pensar, não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu, vamos ter que fazer a parte 2 desse podcast. Tem muitas coisas que eu quero falar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que eu vi até no seu Instagram, que eu achei fantástico. E tem muito a ver com o que eu acredito, com o meu trabalho também. É sobre a importância do autocuidado das mães. Porque, né, é uma fase que a pessoa fica, vou cuidar do filho, vai ficar todo lindo, não sei o quê. A mãe tá toda descabelada, toda, né? Isso é muito importante, porque às vezes o filho não entende ainda, mas há toda uma energia numa casa de descuidado. Sim. Mesmo que a criança ainda não entenda racionalmente, ela está recebendo aquela energia. Nossa, então, tipo, isso é o normal, né? A minha mãe tá toda desleixada, ou a casa, uma bagunça. Porque isso cria uma mentalidade, um desequilíbrio, na verdade, né? Mental e emocional. É porque, na verdade, o que acontece? Tá lá o filho todo bonitinho, só que se a mamãe, ela tá muito cansada, se ela está muito estressada, existe uma resposta neuronal, que é o espelhamento do que ela está sentindo. Então, assim, pode até estar... a gente chama um cérebro estruturadinho. Tipo, tá aqui o bebezinho todo arrumadinho, acolhido, tirou o cochilo, mamou, não sei o quê. Só que a mãe está aqui, um pico de estresse. E aí, o que acontece? Isso pode refletir, isso pode comunicar. E aí, os dois acabam se desorganizando. Então, sei lá, por exemplo, a gente tem uma resposta... Óbvio que não é somente sobre isso. Mas quanto melhor o ambiente está estruturado, está organizado, rede de apoio, gente, é uma coisa super importante. Sejam rede de apoio de quem vocês puderem. Mas marido é rede de apoio da mulher, mulher é rede de apoio do marido. Porque a gente fala, marido não é rede de apoio, é parceiro, né? Não é rede de apoio. E a voz? É e a voz? Sim. Hã? E a voz? Então, pode ser sim muito saudável. Mas tem que saber cada os limites, relação, né? exatamente. E a construção, a comunicação, ela tem que ser muito clara e tem que ser muito respeitosa de o que é que cabe, o que é que cabe. Quanto mais a gente guardar, evitar conflito, também pode atrapalhar. Então, esse autocuidado, Fê, esse olhar para a mãe, desde uma coisa aparentemente simples, como receber, principalmente pós-parto, puerpério é muito desafiador. Na verdade, eu não gosto de falar nem puerpério, é muito desafiador. Pode ser muito desafiador. Existem puerpérios tranquilos. Sim. Não são todos, mas sabe qual é uma resposta que a gente tem muito boa com o puerpério mais tranquilo? O pré-natal psicológico. Que a gente consegue construir e desconstruir expectativas. A gente abre para um cenário de autoconhecimento, de espera, um pré-natal psicológico. Você diria fazer o casal fazer terapia? Não, pode ser só a mulher também. Ah, tá. Existe a estrutura de... Principalmente se a mulher não faz terapia, mas existe a estrutura de fazer o casal algumas sessões antes do bebê nascer, mas existe também o pré-natal psicológico voltado só para a mulher. Qual é a questão? Existem estudos, inclusive, que eles mostram a redução de depressão pós-parto para quem fez o pré-natal psicológico. Então, assim, tem uma resposta muito positiva. E, então, esse autocuidado, ele pode começar aí desde a gestação, no Pilates, você estava falando agora há pouco, na própria yoga. Óbvio que sempre acompanhado e recomendado pelo médico. E depois, pequenas coisas, como receber uma manicure, uma escovista em casa. Gente, a gente vive hoje muitos extremos, sabe? Em saúde mental. E é muito interessante, sei lá, tipo... Em tudo, né? Banho. Pois é, Fê. Eu tava pensando sobre isso ontem. Existe uma polaridade muito grande. Então, por exemplo, choro de criança. Não pode deixar chorar, causa danos neurológicos. Só que não é não deixar chorar de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Tem gente que atende imediatamente. Eu lembro de uma paciente minha no puerpério que ela não ia no banheiro. Quando a criança acordava, eu falei, gente, vai no banheiro. Toma o banho. Sabe por quê?
Que tipo de mãe você vai entregar se você for no banho? Mesmo que seja um banho rápido, lava tua cabeça, Sim. molha teu rosto, faz o teu xixi. Porque imagina você ir amamentar de madrugada com aquilo ali preso. Nossa. Que é a realidade. Isso não é um caso à parte, tá? Uhum. Isso não é um caso à parte, infelizmente. Então, às vezes aquele timezinho que a criança está chorando, aquilo ali não causa trauma, não é necessário até para ele entender o limite do esperar. Isso também é construído. Óbvio que a gente não vai, sei lá, para aquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, por exemplo, que fala para deixar chorar. Não, gente, não deixa chorar, não. Porque a gente fala em dar esse tempozinho, não é um tempo intencional, é um tempo muitas vezes da tua necessidade. Tem a questão do choro do berço, né? Que falam. É isso, Qual que é deixa chorando, para se acostumar no berço. Ah, sim, para se acostumar no berço a dormir. E a dormir sozinho. E não é ele. Quando a criança ela para de chorar porque deixou chorar, porque ela cansou. Uhum. E aí o nível de pertencimento dela faz assim, ó. Se sente abandonada naquele momento. Pois é. Que são coisas pequenas, mas para um bebê é uma coisa... Tava lá todo gostosinho na barriga da mamãe. E quando vê, tá lá, né, com o negócio cheio de luz, cheio de... E o mais forte, assim, Fê, acho que a gente pode deixar é que Sim. não tem que nada. Cada um tem uma realidade, tem uma rede de apoio, tem um nível de estrutura emocional, de bagagem. Eu sempre falo, eu dou muito workshop, né, para pais, faço as formações em disciplina positiva, a orientação parental do consultório. Eu sempre falo... Tem gente que vai ver esse podcast e pode pensar, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. Eu falo, não. Ninguém tá fazendo tudo errado. Você tá fazendo tudo do jeito que você tinha recursos para fazer. Sim. Se a partir de agora, a nossa conversa, a nossa comunicação, alguma coisa fez sentido, até porque a gente não tá trazendo verdades absolutas. Eu sempre gosto de reforçar isso. Tá trazendo um pouquinho aí dessa minha história de estudos, dessa minha base científica, inclusive, tá? Que eu gosto... eu faço questão de reforçar. Você estava até, enquanto você chegava, eu estava assistindo mais uma aula, mais uma pós. A gente tem que estar atualizando, tudo muda o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Então, lembra que se alguma coisa fez sentido, e ontem você fez aquela coisa que não era tão legal pelo teu olhar de hoje, tenta fazer parte de hoje. Sim. Ai, Carline, eu às vezes ser pai de adolescente, mãe de adolescente, fala, mas não dá mais. Não desiste. Nunca será tarde pra gente incluir respeito nas nossas relações. Exatamente. É porque fica aquela questão da pessoa, né? Ah, é porque já tá formado, né? 13, 14, 15, dá, gente, sempre dá. A pessoa aprende depois de velha, adulta, é só querer, né? E pra gente finalizar, a gente tem recursos hoje em dia. Né? Isso aqui é um exemplo. Sim. Quem quiser assistir, tá grátis no YouTube, no Spotify. Então, tem informação que a gente está na era da informação. Eu já tenho até as minhas questões sobre isso, que às vezes é até muita informação desnecessária. E assim, de serviço também. A gente tem muito na saúde mental. Saber selecionar. Na saúde mental, a gente está tendo um boom, por exemplo, de extremismo, por exemplo, sei lá, tipo, tudo é trauma. Não, gente, parem, por favor. É mesmo. Nem todo post é sobre você. Tá confuso, tá te atrapalhando? Pede ajuda. Ajuda profissional. E com competência, não entrega a tua vida na mão. Porque quando a gente senta num consultório ou até na tela e a gente compartilha a nossa vida com a pessoa, é o que a gente tem de mais valioso. Então, nem tudo é foco, fé e força. A gente não faz porque a gente não quer. Ai, não, você não acorda cedo, você não cuida do seu filho, você não tira ele da tela. Não, gente, às vezes a gente não consegue mesmo. E aí a gente precisa dessa humildade, desse nível de consciência para buscar ajuda. E se acolher primeiro, né? Se você não se acolher, você não consegue acolher o seu filho, ou o seu marido, ou o próximo, ou na sua profissão. Se você não cuida de você mesmo, é mais difícil de cuidar do outro. Ou faz total diferença isso que você falou. Acho que é um ponto muito importante para a gente fechar. A gente age melhor quando a gente se sente melhor. Então, muitas das demandas, elas podem ser evitadas, elas podem ter... Porque, como você falou agora há pouco, não adianta só estar o filho lá arrumadinho, cuidadinho, e você não está gostando do seu cabelo, não está gostando do que você vê. Faz o mínimo. Eu sei que, principalmente no puerpério, o nosso corpo não está do jeito que a gente gostaria. Demora. Foram 9 meses ali formando um ser. A rotina não é a mesma. Mas vai devagarzinho. Sim.
caminha um pouquinho mais dentro de casa. Se você gosta de maquiagem, faz uma maquiagenzinha. Se você gosta de velas aromáticas, vamos falar um pouquinho. Se alimentar bem. Alimentar bem. Ó, se você quiser comer, pode comer agora. Já vou comer. O cheiro tá bom, então, tá de fresquinho. Tá fresquíssimo. Califit, brownie. Você sabe que o brownie é o carro-chefe da Califit. Foi o primeiro produto que a Flávia criou. Na verdade, ela criou na Califórnia. Por isso que é o nome é Califit, porque quando ela foi morar comigo 6 meses em San Diego, ela ficava testando coisa e nem imaginava que ia abrir uma empresa, né? Voltou, começou a fazer em casa o brownie. Aí começou a dar para as amigas. Aí as amigas, menina, você tem que vender. Aí, enfim, 5 anos depois, tem várias coisas, quiches, marmitas, enfim. E tudo sem glúten, sem lactose, saudável. Dá para dar para seus filhos, entendeu? Para as mamães, para os papais. E, então, a gente tem hoje acesso a tudo isso, né? Alimentação saudável, mas também sem ficar aquela coisa... Sim. Uma yoga que você pode fazer, uma caminhada na praia. A gente mora em Maceió, a gente tem... Assim, é de graça para todo mundo. Eu digo que eu vivo extremos, né? Num dia eu tô lá caminhando, eu amo caminhar, eu tenho até revisto alguns conceitos e eu tô tentando ir ainda mais. Eu falei, porque a gente... Poxa, eu moro... a 5 minutos. Por que eu tô indo tão pouco? Aí eu comecei a ir mais, pegando mais a maré baixa. Eu falei, num dia eu tô lá, no outro dia eu tô num pagode até de madrugada, porque os meninos já estão maiorzinhos, hoje eu já tenho uma rede de apoio maior. Vocês gostam também. Exatamente. Então, dá pra fazer, gente, uma coisa ela não anula a outra. Ter uma alimentação saudável e ir no McDonald's, para quem gosta. Eu particularmente não gosto, mas eu gosto de outras coisas. E sei lá, você comer uma pizza, uma coisa que você saboreie, faz toda a diferença, gente, que comida também é prazer. E aí, quando a gente abre, por exemplo, a questão do autocuidado, eu acho que um reforço importante é lembrar que autocuidado não é só skincare. Comer uma coisa que você gosta é autocuidado. Com certeza, obrigada por falar isso. Uma velhinha é autocuidado. Um bate-papo comigo. Ei, vamos tomar um café. Isso aqui tem que se estender. Vamos. É encontrar. Gente, eu me sinto feliz, abro o meu autocuidado quando eu vejo as minhas amigas. A Fê com o podcast dela, a Andrelli crescendo com o brand, a Tati viajando, que ela ama viajar, e o trabalho dela bota ela pra viajar. Então, assim, a Beth com o consultóriozinho dela. Quando eu vejo as minhas amigas crescendo, isso pra mim também é autocuidado. Uma ligação, a Lenita com a track dela, que ela adora. Cuidando do filhinho do Zeca maravilhoso, nosso milagrinho, enfim. Pra mim, isso também é autocuidado. Infelizmente, eu até falei das amigas porque eu tenho visto muito pouco minhas amigas de infância, mas eu penso muito nelas. Talvez elas não saibam. Então, isso pra mim também é uma coisa boa, também é uma forma de autocuidado. Minha terapia, como é que eu conheço quase todo mundo? Minha terapeuta minha psicóloga é de Recife, mas eu faço a minha terapia. Então, é muito importante falar disso. Caminhada na praia. Gente, pra uma mãe que não tem tempo, uma massagem no pé, antes de dormir, 5 minutinhos. É uma prática de autocuidado. Com certeza. Então, a gente tem que desmistificar isso, de que precisa estar num spa, ou que vai fazer skincare da galera, que está na moda, que está postando no Instagram. Não, tem muita coisa boa. O que a gente precisa é disso aqui, ó. Intenção. Como eu estou olhando para isso? É perspectiva, é olhar de uma maneira mais leve, também não se comparar tanto, porque realmente tem pessoas que a gente segue no Instagram e tudo que tem muitos privilégios, e você fala, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo viajar 5 vezes no ano, que nem essa mulher com toda a estrutura. Enfim, tem muitas possibilidades, é só a gente saber, né, primeiro ter esse discernimento, mas para isso precisa de autoconhecimento, né, importante. Para fechar, eu quero agradecer aqui a Et Brasil, que está apoiando o nosso podcast. A gente amou essa vela de capim-limão. Et Brasil é uma empresa alagoana, mas que vende para todo o Brasil, porque vende online. E tem algumas lojas em Maceió, Armazém Ananda, Nosso Granel, essas lojas de produtos naturais. E eu estou muito feliz com essa parceria, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Aromaterapia, produtos naturais, autocuidado e assim, né? E é gostoso também. Então, assim, gratidão, Et, por estar com a gente. E Califit, eu vou comer daqui a pouco meu brownie. Eu já dei, eu não aguentei não, tá tão cheiroso. Mas leva. E te agradecer, porque, como você falou, a gente não se vê muito, as agendas são loucas e tal, mas sempre que a gente se vê, é um carinho, respeito, admiração, muito importante. Eu tenho muito orgulho do que você faz,
De verdade. Não vou chorar. Grávida chora muito. E conte comigo, viu? Para esses projetos aí, Mamãe Resiliente, maravilhoso. De verdade. Nem que seja se você falar, Fê, eu quero fazer um bate-papo na minha clínica. Vamos fazer uma respiração, um bate-papo, tem coisinhas. E, claro, maiores também, né? Estamos aí. E sucesso cada vez mais. Expanda. Leva muito autoconhecimento, muita positividade que você leva para todo mundo, que a gente precisa nesse mundo. Obrigada, Fê. Tem uma frase que eu reforço muito, é que quando a gente aprecia o voo do outro, acho que isso tem muito a ver com a minha profissão, mas eu tento levar para o meu dia a dia. Quando a gente aprecia o voo do outro, a gente voa junto. Sim. Então, também estou muito feliz de ver sua caminhada, de ver sua história. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. E depois vamos ver se a gente faz uma parte 2 aí. Tem muito assunto. E a você que está aqui com a gente, então estamos de volta no nosso FETalks. Muito obrigada, gratidão imensa. A gente sempre trazendo aqui bate-papo com pessoas, né, que têm conteúdo para a gente viver uma vida mais consciente e real. Namastê.